Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos agora para mais um vídeo que eu vou te contar histórias de assombração, né? Na verdade eu vou te contar duas histórias de assombrações hoje que a gente não contou ainda aqui no canal. Que eu estou exatamente aqui no Poço da Panela. Deixa eu mostrar aqui para você, eu vou te mostrar algumas imagens também. Eu estou no Poço da Panela, que é um bairro que se formou a partir de um vilarejo aqui. Esse vilarejo começou a se formar, segundo a história nos conta, mais ou menos ali no século XVIII, né? Eu dei um tempinho aqui para o caminhão passar, porque estava muito barulho, mas continuando a nossa história, mais ou menos por volta do século XVIII, que esse bairro aqui ele foi formado, né, a partir de um vilarejo. E o que acontece aqui é o seguinte, nós temos casas aqui, nós temos um ambiente com um aspecto colonial, né? Então eu vou te mostrar algumas imagens para você ver, porque esse aspecto é conservado ainda do período da escravatura. Pernambuco, por exemplo, foi o último estado a abolir a escravatura. Então nós tivemos a escravatura aqui até o ano de 1888. E esta é uma região de Recife, uma das poucas regiões de Recife que ainda conserva esse aspecto colonial. Uma das histórias de assombração que se conta aqui na região do Poço da Panela é de um rapaz que tinha um apelido de Moco, né? Ele era conhecido como Moco. Este rapaz, e as pessoas diziam que ele era surdo e mudo, né? Eu tenho cá, inclusive, até minhas dúvidas com relação a isso, porque ele conseguia emitir sons, ele só não conseguia articular as palavras. Então é provável que ele não fosse necessariamente mudo, mas que a dificuldade que ele tinha na audição, é provável que esta dificuldade também tenha criado a dificuldade dele articular as palavras, né? Aprender, por exemplo, a emitir os fonemas e por aí vai. E eu estou falando isso porque isso tem a ver com a nossa história. Este rapaz, que era conhecido como Moco, ele era um caseiro de uma casa. As pessoas vão dizer que ele era um zelador de uma casa, mas ele era uma espécie de faz-tudo. Então ele era um caseiro, né, que ele cuidava da casa. Era uma casa que tinha um aspecto, por exemplo, de um sítio, né? Então você tinha uma casa grande e você tinha um sítio na região. E este rapaz, ele era, apesar de não conseguir se comunicar articulando palavras, mas ele conseguia, ele era meio atirado, né? Ele tentava conquistar as mulheres e tal. Eis que numa noite sombria, o que aconteceu foi que as pessoas escutaram vindo dessa casa onde ele morava, que era a casa que ele cuidava, na verdade, né? Ele era zelador dessa casa. Então as pessoas escutaram desta casa um som de um tiro e escutaram um grito, né? Mas ninguém teve coragem de ir lá. E o que aconteceu basicamente foi que no outro dia esse Moco ele foi encontrado morto, né? Ele estava todo ensanguentado. E a partir desse momento as pessoas começaram a dizer que era possível, quem passava na frente da casa dele, era possível escutar gemidos, escutar gritos, escutar barulhos. Você não conseguia escutar ninguém falando, você não conseguia escutar nenhuma palavra, mas você conseguia escutar um som que era muito parecido com o que o Moco fazia em vida, quando ele tentava se comunicar, e aí ele emitia uns sons, né? Ele não conseguia articular as palavras, mas ele emitia esses sons. Então este som que foi ouvido depois da morte, do assassinato, no caso do Moco, era um som que era exatamente parecido com este som que ele emitia em vida, né? Depois que ele morreu, a casa, por exemplo, teve problemas para encontrar um novo zelador, porque ninguém tinha coragem de se tornar o zelador daquela região, daquele local, daquela casa, justamente por causa desses sons que você acabava escutando na parte da noite.
Uma outra história também que as pessoas costumam contar, as pessoas aqui da região, pelo menos as mais antigas, né? As que moram aqui há muito tempo. Uma outra história também fala sobre uma casa específica, que eu não sei exatamente qual é, mas existe uma casa aqui no Poço da Panela que, quando você passa na parte da noite, por exemplo, é possível que você veja da janela desta casa, que seria uma casa que está abandonada, não sei se está abandonada até hoje, mas era uma casa que antes estava abandonada, e é possível que você veja pela janela um homem todo de preto. E este homem, ele estaria, segundo as pessoas relatam, na frente de uma vela. Ele costuma acender uma vela na parte da noite e ele fica rezando, né? Então as pessoas passam na frente da janela e geralmente essas pessoas veem ele rezando na frente da vela que ele teria acendido, né? E ele se veste todo de preto e tal, então supostamente ali seria o que a gente conhece como uma assombração. Agora, o que é que se comenta? O que se comenta é que em vida ele teria sido um criminoso, ele teria talvez aí assassinado alguém, e ele tem uma penitência muito alta para pagar. E a gente já percebe a questão da visão, por exemplo, da Igreja Católica, que teve muita influência aqui na construção, né, na formatação, né, na colonização aqui do Brasil, justamente porque nós recebemos aqui padres jesuítas, né, padres catequistas e tal. Então você vê, inclusive, até nessa lenda, nessa percepção, você vê aí a presença desses conceitos da Igreja Católica como a questão, por exemplo, da penitência. Estaria esta assombração, segundo as pessoas relatam, pagando uma penitência muito alta, tão alta que não pôde ser paga em vida, e por isso ele está preso por aqui no Poço da Panela, estaria preso no Poço da Panela para pagar esta penitência aí, tá?